Glória a Deus, né? Irmãos, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 11. Continuamos aí em Mateus capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 9. Mateus 11, de 1 a 9, de 1 a 19. Eu até falei com a Sara que eu precisava de projetar lá, mas é um texto maior. Mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos ler de forma alternada, só que agora você vai olhar na sua Bíblia mesmo, né? Eu esqueci de pedir para projetar ali o texto para nós. Mateus capítulo 11. Ou eu fazer a leitura, os irmãos acompanham, né? Farei a leitura, os irmãos acompanham. Mateus 11 até o verso 19. Diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, e partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver o profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual prosperará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis o reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: Nós tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Senhor Deus amado, mais uma vez, diante da tua palavra, que a voz do Senhor fale aos nossos corações. Você conhece a necessidade de cada um de nós aqui nesta noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. João Batista. Os irmãos lembram quando nós começamos ali, então, Mateus, a partir do capítulo 3, João Batista aparece na história da redenção, a história do nascimento de Jesus. Na verdade, ele aparece até antes, quando para Maria o anjo anuncia o nascimento de João Batista, de Jesus, e Maria vai visitar a sua prima Isabel, que já estava ali por volta do 6º mês de gravidez. E quando Maria se aproxima de Isabel, a Bíblia nos diz ali em Lucas que a criança no ventre de Isabel, que no caso de João Batista, ela se estremece, ela fica agitada. E aí Isabel fala, que veio me visitar a mãe do Salvador. No ventre de Isabel, João Batista já reconhece que aquela criança que está sendo gerada no ventre de Maria não é uma criança comum ou uma criança qualquer. É o Salvador,
o Cordeiro de Deus que viria ao mundo para tirar o pecado do mundo, como ele mesmo fala quando Jesus vai ser por ele batizado. Falamos de João Batista. João Batista é aquele que aparece no deserto como o arauto do rei. O arauto do rei. Tanto que aqui mesmo, nesse texto, no verso 10, diz: eis envio diante da tua face o meu mensageiro, ele vai preparar o caminho. Então João Batista veio anunciar, veio trazer o anúncio de que o reino de Deus estava próximo de se manifestar entre os homens. Esse era João Batista. Mas de repente, aqui não coloca os motivos, mas quando nós olhamos o verso 2, diz assim: quando João ouviu no cárcere, ou seja, João Batista estava preso. Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 6, ele vai colocar o motivo pelo qual João Batista estava preso. Nos versos 14 a 29, Herodes fica agitado ouvindo a fama de Jesus e pensa assim: é João Batista que reencarnou, é João Batista que voltou. Por quê? Porque ele já tinha mandado executar João Batista. Aí que Marcos vai contar como foi, né? João Batista foi preso, e alguns dizem que ele ficou preso cerca de 1 ano, porque Herodes tinha medo de matar João Batista, porque sabia que ele era um homem justo, que ele era um homem correto. Mas, por outro lado, Herodes não soltava João Batista, porque João Batista estava apontando o dedo para o comportamento de Herodes, que era: Herodes tinha uma relação, um casamento com a sua cunhada. Ele tomara Herodias e seu irmão e se casou com ele. E João Batista condenava aquilo. Por isso foi parar na prisão. E a ideia de Herodias era matar João Batista, mas Herodes tinha medo. Até surgiu a oportunidade do aniversário de Herodes, a filha dela vai dançar ali diante dos convidados, ele se agrada e faz a seguinte promessa, né? Pede o que você quiser que eu vou te dar. Até metade do reino. Ela vai consultar a mãe, e a mãe aproveita a oportunidade, né? Pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes, mesmo com receio, tem que cumprir a promessa que ele fez diante de todos os convidados. E assim João Batista está morto. Mas o texto que nós lemos aqui, é claro, ele acontece antes da execução de João Batista. João Batista, que foi preso por causa da sua fidelidade ao seu chamado. João Batista, o arauto do Rei Eterno, aquele mensageiro que ensinava: olha, ele está vindo, vai vir um do qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias do pé dele. Agora, João Batista, que nós podemos chamar de o crente João Batista, ele está preso. E mais, nessa prisão acontece algo para nós muito interessante. Diante disso tudo que eu falei, o crente João Batista apresenta uma dúvida. Irmãos, nós vamos ver nessa noite, então, que a dúvida, em algum momento, a nossa fé, ela vai sofrer alguma coisa por causa de alguma dúvida. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, o Rei Jesus tratando da dúvida do crente João Batista. Eu gosto sempre de colocar esse termo crente antes, porque para mostrar que eram homens, pessoas semelhantes a nós, né? Nenhum personagem bíblico, claro, com exceção de Jesus Cristo, tinha superpoderes. Tanto que Tiago, quando vai escrever sobre a oração, ele fala: Elias era homem semelhante a nós. E orou para que não chovesse, e não choveu. Orou de novo para que chovesse, e choveu. Ele deixa bem claro isso, né? Quando fala da importância da oração. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, olhem novamente aí para o verso 2, quando diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntarem. Irmãos, muitas das vezes dúvidas vêm, ou melhor dizendo, todas as vezes que vêm dúvidas aos nossos corações, ao meu coração, ao seu coração, é porque nós estamos passando por alguma situação adversa e muitas das vezes não enxergamos uma saída para essa solução. João Batista, como eu já falei, alguns comentaristas dizem que ele ficou preso cerca de quase 1 ano.
Injustamente, João Batista estava lá naquela prisão por cumprir o seu chamado. Ele estava naquela situação em que ele começava assim: será que não tem saída para mim? Até quando eu vou ficar aqui preso de forma injusta? Isso nós passamos por situações que nós pensamos assim: Senhor, até quando eu vou ficar preso neste problema? O salmista diz muito isso, em especial no Salmo 13, ele vai falar: até quando, Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? Até quando eu vou ficar nessa situação tão complicada, tão difícil? E é nesse momento que começa a surgir as dúvidas. É neste momento que aquele crente que para nós olhamos e falamos: esse é um crente fiel. Esse crente aqui, em momento nenhum, provavelmente ele deve abalar na sua fé. Mas não. Até esse crente, em algum momento, ele vai passar por alguma situação que ele vai se sentir assim: é o Senhor mesmo? O Senhor realmente está comigo? Será que eu realmente tenho sido fiel porque tem tantos problemas acontecendo comigo? Será que eu realmente estou fazendo a tua vontade? E a dúvida de João Batista, irmãos, era uma dúvida que pode nos parecer estranha, porque afinal de contas, como eu falei antes, passando assim o relatório da vida de João Batista é aquele que desde o ventre já reconheceu Jesus Cristo como Senhor, desde o ventre materno. João Batista é aquele que no deserto falava, e quando as autoridades, soldados e todos os outros vinham para ter com ele, falava: olha, raça de víboras, quem colocou no coração de vocês fugirem da ira divina? Ele não tinha medo de falar, tanto que ele foi para a prisão, porque ele falava: era onde você está um relacionamento conjugal errado. E por isso ele foi parar na prisão. Este que pregava o juízo de Deus de uma forma, não amaciava o evangelho, né? Hoje, se a gente começar a falar de pecado, nós temos que falar de pecado, de juízo. Em muitas igrejas vão se sentir incomodados. Mas eu não vim na igreja para isso. Eu vim aqui para ouvir palavra de vitória, só vitória. Eu vim aqui para ser abençoado. Mas lembra do texto de Isaías? Para ser abençoado tem aquela questão do juízo de Deus, tem aquela questão de, olha, lembrar que Deus odeia a iniquidade, e assim nós temos que deixar a nossa iniquidade, confessar os nossos pecados. O verso 3 fala para nós, então, qual é a dúvida de João Batista. Esse crente tão empenhado na obra de Deus, esse crente que é o embaixador, que é aquele primeiro arauto do reino de Deus, depois Jesus chama os discípulos, que é o que nós pregamos, né, até domingo passado. Este homem tão empenhado na obra de Deus, olha a pergunta que ele faz. Lá na prisão, Herodes ainda o guardava. Lucas vai registrar no capítulo 7 esse acontecimento da prisão de João Batista, e ele dá mais detalhe. Herodes o guardava com segurança, mas também com respeito. Então ele recebia ali algumas visitas. E dentro dessas visitas, os seus discípulos. E ele então manda assim: olha, vai em Jesus, pergunta para ele se ele realmente é aquele que estava prometido para vir. Realmente é o Senhor ou nós vamos ter que esperar outro? Parece meio contraditório, porque afinal de contas, no batismo, o que Jesus falou, o que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente ele ouve uma voz dizendo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Agora, esse crente que presenciou tudo isso, ele manda perguntar: é o Senhor mesmo que estava prometido? É o Senhor mesmo? No Velho Testamento encontramos um outro irmão nosso, né? Elias, o grande profeta Elias. Mais de 850 profetas de ídolos, de Baal e Asterá. Aquele duelo, podemos dizer assim. Aqueles 800 sacerdotes, aqueles deuses falsos, orando a seus deuses, e Elias falando com ele: fala mais alto. De repente ele está ocupado, de repente ele está dormindo. Quem sabe ele foi viajar, atender outra necessidade. E quando chega na vez de Elias manda molhar o sacrifício, manda molhar várias vezes.
Ele mal começa a orar, o fogo desce, queima o sacrifício, queima as pedras, seca a água ao redor. Elias executa os 850 profetas, os falsos profetas ali, os falsos sacerdotes. E de repente Elias vai esconder numa montanha com medo de Jezabel, que o ameaçou de morte. Senhor, eu prefiro a morte porque eu estou sozinho. Então, irmãos, um crente fiel a Deus não é de se assustar, não é nada assim, olha, peraí, você perdeu a sua fé? Quando surgem esses momentos de dúvida, João Batista, é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo que era prometido? É o Senhor mesmo que eu vim preparar o caminho, como diz a tua palavra? Ou por acaso eu tenho que esperar outro? Isso para nós é um alento, porque naquele momento em que nós possamos nos sentir assim, será que Deus realmente está cuidando de mim? É um momento que não é para nós não desanimarmos, né? É uma dúvida, mas graças a Deus não é uma certeza. É só por causa daquele momento. João Batista estava preso, sem uma perspectiva de sair daquela prisão. Ele estava preso porque ele foi fiel à mensagem. Ele estava preso sem ter cometido nada de errado, tanto que o próprio Herodes dá esse testemunho lá em Lucas, no capítulo 7. Os versos 4 e 5, quando os discípulos de João Batista chegam para Jesus e fazem essa pergunta, Jesus fala para eles assim, olha, vocês vão lá e vão dizer isso para João. Tudo que vocês estão vendo e ouvindo aqui, vocês vão dizer para João. Os cegos, olha João, nós estivemos com Jesus e ele curou cegos na nossa frente. Coxos começaram a andar. Leprosos, aquela classe desprezada, foram purificadas por ele. Pessoas surdas passavam a escutar a voz de todos ali. Ele ressuscitou até mortos. E aqui, Mateus não coloca, mas Lucas coloca esse mesmo acontecimento, e Lucas coloca exatamente depois de Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Pode dar uma olhada depois ali em Lucas 7. Exatamente depois de Jesus ressuscitar o filho daquela viúva, aquele velório, aquelas pessoas em direção ao sepultamento, Jesus para e ressuscita aquela criança. Lucas registra exatamente após. E aí aqui Jesus falou, os mortos estão ressuscitados. E os pobres, é claro que aqui não é pobre no sentido financeiro, não é pobre lá de acordo com as bem-aventuranças, os pobres de espírito, a eles está sendo pregado o Evangelho. Nada melhor que para reforçar a nossa fé, nada melhor para nos tirar da dúvida do que a própria palavra de Deus. Então, no momento da dúvida, nós devemos recorrer a olhar para aquilo que Jesus fez e falou, para aquilo que está registrado na sua palavra. Foi isso que ele mandou dizer a João Batista. Olha o reino de Deus se manifestando aqui. Essas minhas obras, elas estão destruindo, elas estão avançando sobre o mal. O reino de Deus chegou, e ele vai chegando, e ele vai ampliando o seu espaço, ele vai ampliando o seu domínio, ele vai ocupando os corações dos pobres de espírito. Irmão, mas sabe por que João Batista estava com dúvida? A prisão. E da prisão ele estava escutando isso aqui. Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava ressuscitando mortos. A preocupação de João Batista era, mas espera aí, e o juízo? E o juízo de Deus? Eu só tenho escutado falar que ele está curando, que ele está atendendo a necessidade das pessoas, mas e o juízo? Lembra, João Batista estava preso por causa de algo que era uma verdade. Ele era inocente. Então João Batista em seu coração assim, eu estou preso e não estou escutando Jesus falar nada sobre juízo, sobre condenação. Esses imorais me lançam na prisão e não tem nada de condenação. Mas Jesus, calma. Calma que o meu reino está avançando. Calma que a minha palavra está chegando aos corações.
para tirar qualquer dúvida do nosso coração. E aí o verso 6 vai dizer para nós, né? Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, fala para João, conta para João as minhas obras. João, o que você está ouvindo aqui, que nós ouvimos e vimos em Jesus, é um motivo suficiente para crer que Ele é aquele que estava por vir. Irmãos, nós vamos passar por dúvidas em algum momento. Nós podemos passar por algum tipo de crise na nossa fé. Mas jamais nós podemos perder a nossa fé. É isso que Jesus quer dizer aqui. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, que não achar motivo de tropeço em mim. Outras lições nós podemos tirar aqui com João Batista, esse crente fiel. João Batista é um crente que precisa de apoio. Irmãos, no momento das nossas dúvidas, nós vamos precisar de apoio. Nós vamos precisar daqueles que vão estar conosco, nos apoiando. João Batista é o crente que precisou ser lembrado do seu chamado. Ou, aqui Jesus, ele diante da multidão que ele estava, Jesus vai defender João Batista. Porque, com certeza, aquela pergunta que os discípulos de João fizeram, as pessoas ali escutaram e falaram, mas João está com dúvida? Então, João, peraí, João não é crente. Fulano de tal que vive na igreja, fulano de tal que lê muito a Bíblia, ora, está com dúvida? Tem alguma coisa errada aí. E o que Jesus faz aqui é defender, é apoiar João Batista quando ele fala assim, olha, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus está lembrando da importância de João Batista para o reino dele. Claro que essa importância foi dada pelo próprio Deus. E nós precisamos fazer isso, né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai defender a sua autoridade, a sua missão, quando ele é questionado. Na carta aos Coríntios, ele defende a sua autoridade. Por diversas vezes, já que é para falar isso, então eu fiz isso, ele vai fazendo uma lista de coisas que aconteceu com ele por causa do Evangelho. João Batista, irmãos, é o crente que, assim como cada um de nós, precisa ouvir o seu próprio testemunho. É claro que quando eu faço aquilo que Deus quer de mim, eu não estou esperando um tapinha nas costas, muito bem, que legal. Você também não deve esperar, mas por outro lado é tão bom ouvir assim, olha, fico feliz com você. Você está no caminho certo. É tão bom saber que você é uma pessoa fiel. Isso nos dá, irmãos, força, disposição para continuar. E os versos 10 a 11, olha o que Jesus fala, né? Jesus diz assim, este é o... Lembram as profecias do Antigo Testamento, né? Este é o mensageiro que vai preparar o caminho, falando, João Batista veio preparar o caminho para mim. E João Batista, entre os nascidos de mulher, e olha que Jesus é nascido de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista. O que nos leva a crer que essa pergunta de João Batista pode ter causado murmurinhos. As pessoas questionando, mas João Batista mandou fazer essa pergunta? E Jesus sai em defesa de João Batista aqui. João Batista, irmãos, é aquele crente que também precisa ouvir que ele foi injustiçado. Veja só a comparação que Jesus faz nos versos 18 e 19. No verso 18, Jesus diz assim, vocês estão falando de João Batista? Mas João Batista é aquele que vivia ali no deserto, e por ele não estar na cidade, por ele não se vestir como vocês, por ele não andar no meio de vocês, vocês diziam, aquele homem tem demônio. Ok, aí vem o Filho do Homem, Jesus falando dele mesmo, né? Aí eu venho,
eu me relaciono com a cidade, eu estou no meio da cidade, eu estou no meio das pessoas que precisam, eu como com as pessoas, eu bebo com a pessoa. O que vocês falam? Este aí é glutão, bebedor de vinho, ele se junta com pecadores. Irmãos, no momento das dúvidas, nós não podemos dar ouvido a tudo o que dizem, principalmente no mundo. Olha o que falavam de João Batista, que não fazia determinadas coisas, ele tem demônio. Jesus, que fazia aquilo que João Batista não fazia, olha lá, ele é um glutão, ele é um glutão, né? Ele só pensa em comer, ele é um guloso, olha lá, ele fica enchendo a cara no vinho. Olha a turma com quem ele anda, publicanos, pecadores. Ele deixa uma mulher lá se ajoelhar os seus pés e lavar os pés dele e enxugar com os cabelos. Ele fica chegando perto de leprosos. Ele dá atenção para gentios. Então Jesus fazia coisas que João Batista não fazia e eles falavam mal de Jesus. João Batista fazia diferente e eles falavam mal. Nós, irmãos, como crentes, nós não podemos deixar nos afetar pelas coisas que o mundo fala. A intenção do mundo não é a nossa edificação. A intenção do mundo não é o nosso fortalecimento, o nosso crescimento. Nós temos que olhar para aquilo que Jesus falou aqui. Olhe para as minhas obras. Olhe para aquilo que eu faço. E assim, qualquer dúvida que você tiver naquele momento de crise, essa dúvida vai ser dissipada. É para Jesus que nós temos que olhar. Você já se sentiu em algum momento da sua vida assim, desanimado? Você já se sentiu em algum momento da sua vida assim, derrotado? Mas peraí, crente? Eu sou derrotado? Muitos enganam e pensam que por você ser crente, a sua vida tem que ser perfeita. Por você ser crente, você tem que andar só em vitória. Por você ser crente, você não pode passar por problemas. Uma teologia errada e estranha. Olha para João Batista, um servo fiel, do qual Jesus falou que não tinha ninguém nascido de mulher maior do que ele. E este homem apresenta uma dúvida. É o Senhor mesmo ou temos que esperar outro? Ter dúvida em algum momento não significa que nós não tenhamos mais fé. Significa que nós somos fracos, sim. E é exatamente por isso que nós precisamos olhar para Cristo. Em algum momento da sua vida, você já sentiu que está trabalhando, aqui o trabalho, nós estamos falando, é um trabalho para o Senhor, e esse trabalho está sendo em vão, está sendo inútil. Em algum momento você já sentiu isso? Senhor, eu estou procurando fazer a tua vontade, mas parece que nada dá certo. Eu estou falando do Senhor para determinadas pessoas, mas as pessoas não estão nem aí. Senhor, eu estou vivendo de acordo com a tua vontade, mas a situação está ficando difícil. Em algum momento você já sentiu assim? Que as suas forças parecem que vão terminar? Que você não vai dar conta? Eu quero dizer para você nesta noite que, com base nesse texto, tem algo belo, tem algo consolador para nós. Nesse texto nós vemos o interesse de nosso Senhor Jesus Cristo pela nossa vida, pelo nosso caráter. Então, quando João Batista manda perguntar, é o Senhor mesmo? Eu tenho que esperar outro? Olha o texto. Veja o verso 7. Veja o verso 7. Diz assim: então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Os discípulos vão para Jesus. Os discípulos de João perguntam para Jesus. Jesus dá a resposta. Observem tudo o que está acontecendo. Façam o relatório para João. E eles vão dar a resposta para João.
E Jesus vira para o povo e vai defender João Batista. Essa é a mensagem desse texto. No momento de dúvida, que você saiba que Jesus está em tua defesa. O que vocês saíram a ver no deserto? Jesus começa a defender João Batista. Essa é a mensagem, a bela mensagem, a consoladora mensagem desse texto. E Jesus defendendo aqui o caráter desse crente alcançado por ele. E Jesus vai sair em nossa defesa. Como diz a palavra de Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como Paulo escreveu aos Romanos, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. É Cristo Jesus quem morreu por nós. Então, irmãos, naquele momento de maior dúvida, nós tenhamos essa certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sai em nossa defesa. Ele sai em nossa defesa. Quanta honra ser defendido, quanta honra ser protegido por aquele que nos salvou, por aquele que tem todo o poder. Isso, na verdade, Jesus está antecipando algo que vai acontecer no juízo. No dia do juízo, quando ele olhar para a sua igreja e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vocês não tiveram vergonha de mim, eu não tenho vergonha também de defender vocês diante do Pai. Essa, para mim, irmãos, é a principal mensagem desse texto. Quando João Batista apresenta a sua dúvida, mas ele é defendido, guardado por aquele a quem ele mandou perguntar: és tu mesmo? Ou preciso aguardar outro? Não, João Batista, sou eu mesmo. Eu sou aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, o qual você mesmo falou. Eu sou aquele que você viu e ouviu a voz dizendo, né? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você saia daqui esta noite, certo de que, quando surgir esse momento de dúvida na sua fé por causa de algum acontecimento, você saiba que a sua fé está guardada em Cristo Jesus. Não tem nada melhor, né? Não tem nada melhor. Ele mesmo falou, né? Eles são meus, tu me deste, da minha mão ninguém pode tirar. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. Nós estamos protegidos em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus Pai, obrigado, Deus, por este momento de exposição da Tua Santa Palavra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não merecemos, mas estamos agradecendo ao Senhor. Agradecendo, Deus, porque o Senhor nos guarda em Cristo Jesus. O Teu Santo Espírito, que é a garantia da nossa herança, é o penhor da nossa salvação. Nós somos guardados até naqueles momentos em que nós duvidamos. Será que o Senhor se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu de mim? Tantas coisas tenho passado, tantas coisas tenho sofrido. Até quando, Senhor? Mas, de repente, nós olhamos para as Tuas obras, nós olhamos para o que o Senhor fez no passado, nós olhamos para o presente, nós olhamos para o futuro, para as Tuas promessas, e podemos descansar na sombra do Altíssimo, descansar debaixo das Tuas asas, do Teu cuidado, sabendo que ali o mal não pode nos tocar, sabendo que a nossa herança está guardada, a herança eterna, a coroa da justiça que está reservada para cada um de nós. Ó Senhor, não nos deixe desanimar, que o Senhor não seja para nós motivo de
tropeço, de escândalo. Pelo contrário, que seja motivo de segurança, de regozijo, de alegria, que assim nós possamos caminhar rumo a tudo que o Senhor tem preparado para nós. Oramos, Senhor, agradecido em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, vamos cantar de novo Nosso General em Cristo?